Olá, como vão vocês? Estamos apresentando o programa A CEPARC da Voz à Mediação e temos a honra de apresentar hoje a jornalista Mônica Alves dos Santos. Eu sou Sandro, sou advogado, sou engenheiro, mediador pós-graduado em mediação e gestão de conflitos. Essa é minha colega, sócia. Sou a Márcia, tudo bem com vocês? Sou psicóloga, advogada, mestre em administração, pós-graduada em gestão de conflito, mediadora judicial e extrajudicial. Sejam bem-vindos. Somos sócios da CEPARC, Câmara de Procedimentos Adequados de Resolução de Conflitos. Estamos com a jornalista Mônica Alves dos Santos, pós-graduada em Comunicação Social e Responsabilidade Social Empresarial, trabalhou como repórter e assessoria de comunicação. Foi diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Mônica, tudo bem? Tudo bem, Você um poderia... prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeitamente, obrigado. Muito obrigada. Você poderia falar sobre sua carreira, sua história, por favor? Eu não poderia ter feito outra faculdade, não poderia ter abraçado outra carreira na minha vida. Trabalhei desde muito nova, entrei no jornal Estado de Minas como revisora inicialmente, depois passei para reportagem, fiquei trabalhando lá 16 anos e depois assumi a assessoria de comunicação de uma associação de produtores de açúcar e etanol, onde fiquei também por quase 20 anos. Trabalhava também na área de eventos, nessa associação, é uma outra área, assim, uma vertente, vamos dizer assim, que eu gosto muito. Bom, Mônica, queria te presentear com uma frasezinha que, claro, fui estudar um pouquinho para conversar com você, porque a nossa área não é o jornalismo, né? Eu achei muito bonito, olha para você ver. Da Lísia Palobrini, ela é mediadora e jornalista também, sabe? E ela diz assim, Mônica, a conversa é o que torna a comunicação possível e nos faz avançar, incorporando, né, o quesito da civilização. Que coisa linda, né? Eu acho que o jornalismo, ele traz muito essa, como é que eu poderia dizer, essa questão civilizatória, essa comunicação global, onde a gente acaba todos nos conhecendo, se conhecendo de alguma forma, não é? E aí, nesse quesito, Sandro vai aqui, eu queria perguntar para você dessa questão da comunicação, como é que é para você, nos meios que você foi, como é que você percebe a questão comunicacional entre vocês, jornalistas, nos meios que você habitou, nos trabalhos que você fez? Fala para nós um pouquinho, por favor. É um ritmo, né, muito acelerado, né? Você trabalhar dentro de uma redação, são pressões muito grandes, né? Você, de repente, pega um tanto de matéria para você redigir, você pega reportagens, você trabalha sábado, domingo, feriado, então você tem que estar sempre atenta ao que acontece, como você disse aí, localmente, né? Regionalmente, mundialmente. Então, é uma exigência da profissão e acaba sendo uma exigência interna também de você estar por dentro, né? De certa forma, dos assuntos principais que estão rolando onde você vive, no seu país e mundialmente. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós, jornalistas, fazemos um trabalho importantíssimo para a nossa sociedade, porque, como você diz, você integra, né? Você integra as pessoas de certa forma, e você pode, dessa forma, estar atuando também dentro de uma causa, por exemplo, um fato que ocorre, hoje nós estamos enfrentando duas guerras,
terríveis, né, na Ucrânia e outra em Israel, na Palestina, mas a gente age aqui localmente, a gente tem possibilidade de criticar, né, a gente tem possibilidade de verificar o que está acontecendo e ter uma postura mais crítica sobre as coisas. Então, assim, eu acho o jornalismo fundamental para o avanço da sociedade. Também vai formando a sua opinião sobre aquele determinado assunto. E uma outra coisa é a comunicação também entre as pessoas, porque você conversa sobre tudo, né? Você tem a oportunidade de conversar sobre tudo. Então, você também se inteira de tudo e tem a oportunidade de dialogar com o outro, de trocar experiências com o outro, né? Nesse sentido. Mônica, interessante você estar falando. Raquel Cabral e o Jorge, acho que fala Galliani, eles escreveram o Jornalismo para a Paz. E olha que citação, exatamente o que você está dizendo para nós. A comunicação é uma ferramenta fundamental para a manutenção de uma guerra ou para seu fim, ok? E assim sendo, estratégias comunicacionais podem e devem ser utilizadas em contextos de conflito. E acho que nesse sentido, por a gente pensar, como você falou, o jornalismo, ele comunica, não é? E a gente pode pensar nessas questões de comunicação e tal, mais de multidisciplinas lidando com esses contextos. Uma delas que a gente vai falar aqui é a mediação, né? Nesses contextos mais conflitantes, a questão da comunicação, a questão de uma mediação, ela é muito interessante. O que a gente faz? A gente escuta as pessoas, os participantes, ou as partes, como alguns gostam de dizer, para que essas pessoas, sendo ouvidas e se ouvindo, possam chegar a soluções ou não, ok? Então, a gente tem um princípio, que é a autonomia da vontade, que é muito interessante, não é? Dentro dessa reflexão, dessa preparação, as pessoas vão se preparando, vão se, vou dizer essa palavra, se arrumando, não é? Internamente ou dentro das situações vividas, para chegar a alguma solução ali ou não. Então, quando você estava falando também das exigências, que eu acredito que são muito grandes dentro do jornalismo, né? Ainda mais um profissional gabaritado como você, de estar prestando atenção no mundo, da comunicação, dos pares. Como é que você vê isso? É uma comunicação entre os jornalistas. Nós temos o nosso sindicato, né, dos profissionais jornalistas de Minas Gerais, Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, que é uma instância muito importante para possíveis conflitos, né, que possam ocorrer dentro dos veículos de comunicação. Mas, como eu disse, nós temos uma dinâmica dentro das redações muito séria, como se diz, é uma dinâmica muito grande, mas há uma troca de conhecimento, uma troca de experiências muito grande também entre nós jornalistas, né? Há um apoio, pelo menos assim. Hoje em dia, o jornalismo ele está muito diferente de quando eu atuava, por exemplo, numa redação, né? Eu atuei na redação do Estado de Minas com mais uns 250 jornalistas e um local só apenas. E cada um na sua área de política, área de economia, área de agricultura, cultura, e eu atuava na área de economia e agricultura, de agronegócio. E, quer dizer, a gente tinha uma troca com as outras editorias. Porventura, no jornalismo também, como em outras profissões, poderia surgir alguns problemas como de assédio, principalmente assédio moral,
em função da hierarquia, né, de um profissional acima, de um repórter, que ele poderia estar fazendo exigências descabidas ou perseguições. Isso sim, isso ocorria muito não digo muito, mas de certa forma, entrei na justiça com uma causa contra uma empresa jornalística e alegando assédio moral. Eu fui uma das primeiras jornalistas, eu acho que do país, a entrar com uma causa dessa na justiça. E por quê? De repente você trabalha no lugar há muitos anos, chega uma pessoa que, de certa forma, não tem o conhecimento ainda do seu trabalho, não tem assim, o conhecimento ainda da empresa, e começou a fazer exigências descabidas, retira seu trabalho, o que você faz, passa para outra pessoa sem conversar com você, e fui demitida, acabei sendo demitida. Ocorreram outros casos, né, nessa empresa também, que eu cheguei até a ser testemunha, e hoje a gente vê que com esse crescimento dessas causas na justiça, as pessoas levando, a gente vê isso em muitas outras áreas também, há uma certa, eu acredito, uma certa responsabilidade maior em relação a isso, que as empresas, eu acho que procuram, ou pelo menos deveriam procurar, ter uma responsabilidade maior em relação a isso. Mônica, o Brasil tem quase 100 milhões ou mais de ações judiciais circulando, sabe? E a conciliação veio para tentar aliviar o judiciário e pacificar um pouco mais a sociedade com a capacitação das pessoas resolvendo problemas e os conflitos. Você acha que na sua área isso ajudaria, poderia diminuir conflitos judiciais e solucionar através de mediadores, conciliadores, os conflitos existentes na área que você trabalha? Mas eu acredito que sim, teria que ver a forma de como isso se daria, né? Não sei se através do Sindicato dos Jornalistas, que eu acho que seria uma instância interessante, porque ou a empresa também, né, contratar mediadores para poder dirimir, né, talvez muitas coisas que acontecem nessa área trabalhista, né? Eu falei aqui do assédio moral, mas tem também problemas de pagamentos, né, de hora extra, de muitas outras demandas trabalhistas, né? No jornalismo isso acontece, como eu acho, em várias outras áreas também. Mas teria que ver a forma, porque eu acho que para o trabalhador é difícil até você, às vezes, com muito assim, temor de demissão, falar alguma coisa, sabe? Reclamar. Eu acho que só quando o caso assume uma proporção muito grande é que você, de certa forma, já não aguenta mais, que você começa a falar, que você começa a reclamar, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se a empresa tivesse uma instância para que os trabalhadores pudessem chegar com suas reclamações sem esse temor da demissão, uma instância de fato que procurasse dirimir os conflitos, sem que depois ocorresse uma punição em relação a esse trabalhador, eu acho que seria fantástico. Muito interessante, né? Porque a mediação ela tem essa proposta, né, Mônica? Tem seus princípios da confidencialidade, tem seus princípios da autonomia, do tratamento igual entre as partes, e realmente é uma questão interessante que você levanta. Se as empresas pudessem ter esse núcleo da mediação, não é? E da conciliação, porque há uma diferença aí, Mônica. A mediação são para relações continuadas de trabalho, não é? Por exemplo, você passa anos e anos ali.
né? Conciliação seria para relações não continuadas, digamos assim. Por isso a gente está o tempo inteiro focando na mediação. Isso traria benefícios comunicacionais para todos dentro de uma empresa, não é? Essa conversa, chegar a algumas situações de acordo, é uma questão muito interessante que Mônica levanta, não é? E Sem também, dúvida. e também sobre conflitos com os demais, né? Com as demais, com as reportagens, com as pessoas que tiveram contato com o repórter, né? Sobre a reportagem, sobre quem foi feita também, existem conflitos que podem ser resolvidos através de mediação, conciliação e outros métodos. É, às vezes surgem casos, né? Aí, esses casos, por exemplo, de alguma questão de retratação, seria que alguma pessoa participa algum dado ou alguma coisa que você falou na matéria, que a pessoa se sentiu atingida, seria retratação através, o que se usa muito, através de uma matéria, de um texto. Ela teria direito mas isso depois que se fizesse uma análise criteriosa do que ocorreu, ela teria direito de expor a opinião dela em alguma parte do jornal, entendeu? Assim é que se trata dessa forma, talvez, de conflitos com a fonte. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a mediação ela é muito interessante porque ela é uma coisa muito avançada, né? Talvez a gente ainda não perceba o quanto é avançado esse tipo de, não sei se eu chamo de processo, nesse processo de mediação, porque é uma coisa mais rápida, né? Seria uma coisa mais rápida de a solução é, eu acho que é uma coisa assim que você sai de um processo mais, como se diz, tranquilo, de uma forma avançada, eu acho que é mais tranquilo, as partes podem Menos dialogar, desgastante, né, né? Mônica? Menos Hum, desgastante, menos desgastante. exato. Então, eu acho que é um avanço e muitas vezes eu acho que as pessoas ainda não se atentaram muito para as empresas, né? Não se atentaram muito ainda para a importância da mediação. Tanto no caso que é benefício para a empresa, que não fica com aquelas longas causas na justiça, não fica com essa coisa prolongada, quanto para o trabalhador também Sim, menos desgastante e pode-se chegar num acordo bem mais rápido. sim. Mônica, jornalista, ajude-nos a divulgar. Esse projeto nosso da CEPAC é exatamente isso. Hoje você está aqui, não é? Nessa sequência, a gente vai apresentar no mês um expoente da mediação, alguém, um profissional hoje como você, uma jornalista, e outros tantos, para ver se a gente vai detectando lugares que a mediação possa entrar, não é? Então, enquanto jornalista, ajude-nos a divulgar. Eu acho que ela traz uma pacificação social e, digamos assim, essa responsabilização de cada um pelos seus atos é muito importante, não é? Hum, Isso, muito É, importante. Eu acho que tem que ser mais divulgado mesmo. As empresas têm que prestar atenção mais nisso, na importância da mediação. Quer dizer, não só empresas, sindicatos, né? Sei lá, as várias organizações sociais, que eu acho que a mediação ela pode contribuir com todo esse universo, né? De organizações empresariais ou não governamentais, ambientais, né? Hoje os conflitos são muitos em várias áreas, então eu acho que a mediação, sem dúvida nenhuma, poderia ter um papel muito mais forte do que existe hoje. sim, sim. Perfeitamente. Acho que podemos encerrar. Sim. Mônica, infelizmente, vamos encerrar, né? Espero convidá-la para você vir mais vezes conversar conosco, ok? Porque nosso tempo fica pequenininho e dá vontade de falar bastante, né? Obrigada, viu? Muito obrigado, Muito carinho. Mônica, pela De- atenção e dedicação a gente. Obrigada a você, estou à disposição e sucesso. Muito Obrigada. obrigado. Tchau, tchau.